pessoal, bem-vindo a mais um Conexão Anestesia. E hoje nós temos a honra de receber aqui o Marcelo Vicente, que é líder de sucesso do cliente da Salux. Bem-vindo, Marcelo. Tudo bem contigo? Muito obrigado, Jean, pelo convite. Cumprimentando você, cumprimento toda a sua audiência e já de antemão parabenizo pelo excelente trabalho que você e a sua tecnologia vem desempenhando aí no nosso segmento médico hospitalar. Legal. Marcelo, do sucesso de cliente. Conta para nós, o que é o sucesso de cliente? O que vem a ser, de fato, essa função, essa atividade? Boa. A gente recorre às empresas de tecnologia do Vale do Silício, onde a nossa estratégia de Customer Success ela nasce como um modelo de pós-venda que se aplica à economia de recorrência. O que é o sucesso do cliente? Nada mais é do que a soma das experiências apropriadas e dos resultados requeridos. Veja, o cliente, quando ele contrata um serviço, compra um produto, ele tem uma expectativa de se tornar bem-sucedido. Ou melhor, ele espera que você, fornecedor, o torne bem-sucedido com a sua entrega. Então ele tem um objetivo a ser alcançado: a diminuição de um custo, a melhoria da experiência, a segurança do paciente, como é o seu caso também. E as experiências apropriadas são todos os touches que o cliente vai ter com a sua empresa, com o seu negócio ao longo da jornada, e também a experiência de usuário, tão importante nos dias atuais, onde as nossas ferramentas precisam, assim como é a SkyMed, que traz esse contexto de uma ferramenta simples, de uma ferramenta amigável, com uma interface simples, que permite que o médico tenha uma excelente experiência de uso no momento do seu trabalho no dia a dia. Legal. E quando a gente fala de hospital, ambiente hospitalar, a gente tem vários personagens como Sim. cliente, né? Imagino que essa não seja uma tarefa muito fácil, né? Tornar o cliente, deixar o cliente satisfeito é uma missão bastante árdua muitas vezes, Sim. né? Qual a receita de bolo, talvez, aí para a gente conseguir ter sucesso nessa caminhada? Jean, eu parto do princípio que nós e os nossos clientes, os hospitais, nós dividimos o mesmo cliente. Nosso cliente no final do dia é quem? É o paciente. O hospital tem uma dimensão social muito importante de acolher as pessoas nos momentos das angústias, das incertezas, mas também das alegrias e das esperanças. Nós, com as nossas tecnologias, né, Salux, você SkyMed e outras tantas que nós temos no mercado, temos o dever de zelar pelo paciente, de ajudar com que as pessoas dos hospitais, os colaboradores que estão ali na linha de frente do cuidado, na linha assistencial, possam cada vez mais proporcionar uma boa experiência. Então eu digo que no nosso segmento não tem erro. À medida que cada vez mais nós passamos a olhar para o paciente, nós conseguimos fazer tecnologias simples, acessíveis, fáceis e que realmente, né, movimentem um ponteiro do hospital. Porque veja, no final do dia o hospital também é uma empresa. Tem as suas obrigações, as suas responsabilidades, a sua necessidade por redução de custo, mas também por uma melhoria concreta na entrega da prestação de serviço. Então eu digo que olhar para o paciente faz com que a gente não se perca. Ele é a nossa bússola. Legal. E para que a gente possa chegar lá nesse ponto, né, de sucesso do cliente no final, tem um caminho bastante árduo que a Sim. gente percorre, É uma né? jornada. Uma jornada. E o próprio processo de implantação dessas ferramentas é uma tarefa árdua dentro do Sim. hospital, né? São vários aspectos, né? O que tu julga, talvez, os aspectos mais importantes para que a gente tenha um bom processo de implantação, e se isso, consequentemente, é fator preponderante para atingir o resultado do tão esperado sucesso do cliente aí no final. Legal. A jornada do cliente ela começa com o boarding, né? Como o próprio o termo diz, né? Embarcar com, pegar pela mão o cliente e desenhar um processo junto com ele e caminhar, fazer o caminho com ele, passar pelas dificuldades, pelos pontos chaves, pelos highlights, pelos lowlights. O ponto central, no meu entendimento, Gia, é nós olharmos cada vez mais para a adoção dessas tecnologias. E, sobretudo, compreender qual é o valor que nós precisamos entregar ao cliente. De novo, eu dizia na abertura que o cliente espera que nós o tornemos bem-sucedido. Quais são os objetivos do cliente ao comprar nossa tecnologia? Quais são os indicadores de sucesso? É muito importante que na implantação, na adoção de tecnologias, nós tenhamos indicadores muito claros daquilo que o cliente precisa atingir. Quais são as funcionalidades chaves, quais são os itens que ele precisa cumprir ao longo do dia a dia e, sobretudo, dividir responsabilidade. Nós desenvolvemos tecnologia, pessoas desenvolvem tecnologia para pessoas, para simplificar a vida das pessoas. Mas nós precisamos dividir responsabilidade. É muito importante que os hospitais sempre mantenham cada vez mais abertos, né, times de alta performance, que tenham habilidades orientadas a dados, que consigam ter uma gestão da mudança efetiva, porque veja, boa parte dos nossos hospitais ainda, e talvez o nosso principal concorrente, é o quê? O papel, quando não a planilha de Excel.
que Perfeito. já é um início. Exato. Mas eu digo, é necessário mudar. É uma gestão de mudança bem feita que compreenda a tecnologia como um fator de escalabilidade, de exponencialização, de crescimento coletivo, mas também de crescimento Mudar individual. ou talvez se adaptar Exato, a uma nova adaptabilidade. realidade, né? Essa mudança talvez seja Exato, considerando todo esse avanço exato, tecnológico que a gente tem constante, né? exato. E cada vez mais intervalos menores, né? Sim, o The Future Jobs, um levantamento do Fórum Econômico Mundial, citou que os profissionais que se destacarão a partir do ano de 2025 possuem algumas skills. E uma delas é justamente a resolução de problemas complexos, tornar problemas complexos quebrarem problemas simples em soluções simples, mas também a adaptabilidade. É necessário que a gente compreenda a tecnologia como um aliado no crescimento coletivo, né, do hospital, dos nossos negócios, mas também do profissional. É necessário que a gente saiba usar, por exemplo, uma inteligência artificial conectada à nossa agenda para otimizar o nosso dia. Então, nunca olhar a tecnologia como um concorrente, mas antes de tudo como um fomentador de crescimento coletivo e individual. Legal. Tu citaste aí antes na tua outra resposta com relação, por exemplo, a indicadores de Sim, sucesso, né? A gente pode entender que cada hospital tem um cenário específico com relação a indicadores. Indicadores a gente pode conduzir para no que tange a sucesso de sim, cliente, tá? A gente pode considerar isso como um indicador que a gente utiliza para um hospital é o válido para todos os outros. Ou cada hospital acaba sendo um case em particular em termos de indicador, vamos falar assim. boa. Eu digo que existem dois cenários, os indicadores do hospital, mas eu me reservaria a citar os indicadores propriamente de sucesso do cliente. E para falar de sucesso do cliente, eu preciso falar com o cliente. Eu volto no item inicial. Quais são os resultados que ele espera ao contratar o nosso serviço? O que é o ser bem-sucedido dele? A partir disso, eu consigo criar indicadores claros que me permitem entender se ele está conseguindo adotar aquela tecnologia, se ele está tendo dificuldade de usabilidade, que são o que a gente chama de marcos de sucesso. Você tem uma sequência de marcos de sucesso até uma entrega de valor. Se a entrega de valor, por exemplo, é trazer segurança para o meu paciente, quais são os marcos de sucesso que eu tenho antes disso? Que são aquelas pequenas vitórias do dia a dia. E isso é muito importante. Num cenário onde nós precisamos fazer grandes transformações, as grandes transformações só acontecem pelas pequenas doses do dia a dia. Então, celebrar essas conquistas é muito importante. Então, indicadores que deem visibilidade para a empresa de tecnologia, como é o nosso caso, se aquele cliente está adotando ou não os recursos, as funcionalidades, se ele está conseguindo gerar, por exemplo, bem os relatórios. Pode ser que para um diretor, para um administrador hospitalar, a principal entrega de valor seja uma gestão orientada a dados. Ele está conseguindo consumir os dados? A tomada de decisão dele está sendo pautada nesses dados? As informações estão sendo imputadas adequadamente pelo time? O time conseguiu ter uma adoção clara, coesa, concisa dessa tecnologia? Ou ainda é um bicho de sete cabeças a ele? Então é necessário que a gente compreenda, então, primeiro, qual é o ser bem-sucedido que o cliente espera, para que a gente tenha indicadores claros, precisos e consiga fazer a partir daí uma análise. E, sobretudo, também as correções de rota. Se a gente não está entregando o valor para aquele cliente, se determinada funcionalidade não está sendo usada, como que eu faço essa intervenção em loco? E eu lembro sempre, né, do outro lado, quando a gente fala de ter um cliente no segmento hospitalar, a gente está falando de uma realidade complexa. Né? Você mata 3 leões por dia, você tem os administradores, sobretudo, a quem eu digo que eu tenho todo o meu respeito e a minha admiração, porque administrar um hospital não é algo fácil. Você tem um exercício, um malabarismo de orçamento para fazer todos os dias, Exato, exato. novas tecnologias, problemas, o cuidado com o paciente nas suas diversas frentes. Então é necessário que a gente, como eu digo ao time, né, gaste sola de sapato para estar com o cliente na realidade do cliente, pisar no chão dele, compreender as dores, as alegrias, as esperanças e transformar isso em sucesso. Porque talvez esse seja o principal ponto. O cliente, ao esperar ser bem-sucedido, ele espera que você, fornecedor, que nós o tornemos. Então, estar com o cliente, ouvir do cliente e construir um plano de sucesso factível a partir da realidade de entrega dos teus serviços e a partir das expectativas do cliente, balizando essas expectativas, é fundamental para que a gente tenha sucesso. Legal. Uma outra coisa que eu peguei na tua resposta anterior foi com relação, tu frisaste muito a necessidade do cliente. Sim. Né? Todo cliente sabe a sua necessidade de forma clara ou ele sabe, ao menos, traduzir essa necessidade antes do projeto, vamos falar, ou antes da contratação de uma solução? É um bom ponto. E não. Existem dores que são provocadas ao longo da jornada.
nós, com a nossa expertise, eu acredito que essa dimensão social também dos nossos negócios no segmento hospitalar é ter uma postura cada vez mais consultiva, de identificar aquilo que o cliente não está olhando ou que talvez ele não percebeu que aquilo é um problema. E como que você faz isso? Tendo uma atenção muito cuidadosa, um olhar muito atento e uma postura muito proativa e consultiva. Não é mais possível ser apenas um fornecedor de tecnologia. Você precisa, antes de tudo, ser um parceiro estratégico. Perfeito. Então, para ser um parceiro estratégico, você muitas vezes vai ter que falar ao cliente algo que não tem uma relação concisa com o seu produto, com a sua entrega tecnológica, mas é algo que muda o ponteiro da operação dele. Então, por que não ser contributivo? Por que não contribuir? Então, algumas dores são provocadas quando eu digo aqui nós precisamos trazer para o cliente que ele tem um problema, muitas vezes ele não tem um indicador claro que aquilo ali é um problema para ele, e ofertar também a solução. Muitas vezes, aqui na nossa realidade, a gente tem muitas vezes o caso de você ligar para um outro fornecedor, que não é concorrente seu, para pensar como que você vai entregar uma estratégia diferente para aquele cliente. E aí eu fico pensando, como isso é legal? Porque é uma união de tecnologias para entregar valor para um cliente. Uma cadeia colaborativa. Totalmente colaborativa e proativa. E que no final do dia vai mexer ponteiro aonde? No paciente. Seja na qualidade, seja na experiência, seja na segurança. Então essa postura, a gente fala muito de interoperabilidade, né? Eu digo que a interoperabilidade é um sonho do segmento. Mas ela dificilmente vai vir para uma política de Estado, para uma política de governo. Ela tende a vir quando nós, empresas de tecnologia, sentarmos ao redor de uma mesa, junto, né? Quando a gente construir junto. Eu acho que esse ponto é fundamental. Muito se fala em interoperabilidade, mas pouco se fala em como construir isso de uma forma colaborativa. E para mim aí está a chave. Maravilha, esse foi o Marcelo Vicente da Salux, responsável pelo sucesso do cliente. Não é uma missão fácil nem um pouco, né, Marcelo? Mas é uma alegria. Legal. Isso. Maravilha. E tu concorda com a posição do Marcelo? Né? Sucesso do cliente é uma missão bastante árdua. Né? Marcelo, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso podcast e o convite para estar conosco aqui. E obrigado mesmo por ter estado aqui conosco no podcast, Marcelo. Fica à vontade de retornar aqui outras vezes. Boa. Eu agradeço o convite. Mais uma vez, agradeço a você, a sua audiência, por nos ouvir e nos verem nesse momento. E espero ter contribuído com algo nesse dia de hoje. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Até a próxima.